Shalom, minha amada irmã. Shalom, meu amado irmão. Seja bem-vindo mais uma vez à Biblioteca do Espírito, onde vamos nos aprofundar na palavra do Senhor, nas Escrituras Sagradas, nos aprofundarmos naquilo que Jesus falou, os profetas falaram, aquilo que Deus deixou na terra. Vamos nos conectar com o Espírito Santo, vamos nos conectar com Deus, para podermos ouvir do alto. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, doador de toda graça e de todo dom. Pai, venha hoje com teu reino. Venha hoje com teu reino. E nos ensina, Pai, a caminhar segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Minha irmã, hoje eu tenho uma coisa muito, mas muito importante. Eu quero falar sobre um tema que já vem falando no meu coração. Deus já vem falando comigo também. Mário, tens que falar disso. Mário, tens que falar disso. Mário, tens que falar disso. E o tempo certo chegou de eu falar sobre aquilo que o Senhor quer. Que entre e penetre na tua medula e liberte o teu ser. Hoje eu quero falar de uma coisa tão importante para as nossas vidas. Todo homem tem um dark side. Todo homem tem um dark side. Mário, por que estás a falar inglês? Quando eu estava a estudar sobre essa matéria, o Espírito Santo falou comigo sobre essa matéria, sobre essa palavra, sobre essa revelação. Ele disse para mim, Mário, todo homem tem um dark side, um lado obscuro. Um lado obscuro. Todo homem tem um lado obscuro. Pega a sua Bíblia, vamos ver a palavra em 2 Samuel 11. Davi comete um adultério e um homicídio. Capítulo 11, verso 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Raba. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliam, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse, grávida estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo, envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele
iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Verso 10. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: A arca, Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. Hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos do Senhor. Porém, não desceu à sua casa. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe para a mão de Urias. Por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e mora. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, havia homens valentes, e saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: Acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: Por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubsete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro? Um pedaço de uma mão corredora de que morreu em Tebes, porque vós chegaste ao muro. Então dirás: também morreu teu servo Urias o heteu. E foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo o que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: Na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os frecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias o heteu. E disse Davi ao mensageiro: Assim dirás a Joabe: Não te parecerá isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade, e a derrota, esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias, seu marido, era morto, lamentou o seu senhor. E passado o nojo, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Meus amados irmãos, eu levei uma leitura aqui tão longa porque era importante nós conhecermos de onde começa o enredo e termina a história. Davi, o que eu quero falar é sobre a parte oculta que existe, a parte obscura que existe em nós, seres humanos, nos homens. A parte oculta que existe em nós.
Nota que Davi era chamado filho de Deus. Era chamado filho, ou rei, pai de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, filho de Davi. Não, Jesus é chamado o quê? Filho de Davi, desculpa. Jesus é chamado filho de Davi. Mesmo com todas essas coisas que ele fez, todos esses planos que ele fez, Jesus é chamado filho de Davi. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que por mais que o homem seja tão santo, tão perfeito, sempre existirá a parte oculta dentro dele. Davi era um homem santo, santo, temente a Deus, temente a Deus. Mas havia uma parte oculta dentro dele. O que tinha em Davi? Espírito de Deus. Mas ao mesmo tempo ele foi capaz de praticar essas coisas. O que nos ensina aqui, por mais que sejamos santos, somos provados a cair. Somos provados a cair. Volto a repetir, Jesus é chamado filho de Davi. Sim, Jesus é chamado filho de Davi. Filho de Davi, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim. Mas esse Davi pecou. Mesmo assim é chamado filho. Jesus é chamado filho de Davi. O que nos ensina a palavra de hoje? Que todo homem tem um dark side. Seja você pastor, apóstolo, bispo. Se você está na terra, você possui um dark side. Davi tinha uma parte obscura. Todo mundo vive com uma parte obscura. Qual é a tua parte obscura? O que está dentro de ti que nenhum homem descobriu? Somente Deus sabe. O que há dentro de mim que nenhum homem descobriu? Somente Deus sabe. Mário, qual é a tua parte obscura? Somente Deus sabe. Vamos fugir até Mateus 5,19. Vamos até Mateus 5,19. Eu não vou demorar com esse ensinamento, porque o que eu tenho que dizer é muito direto. É muito direto. Mateus 15,19, perdão. 15,19. Assim diz a palavra do Senhor. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, frutos, falsos testemunhos e blasfêmias. Meus amados irmãos, o ser humano é o único ser criado por Deus que tem alma, espírito e corpo. Alma, espírito e corpo. O que é a alma? É a nossa verdadeira identidade. O que é espírito? É o fôlego que Deus soprou em nós. E o que é o corpo? É a caixa que reserva todas essas coisas. Que é provado a cair. Então, nós possuímos uma carne. E essa carne nos faz pecar. Nos faz cair. Essa carne não se alimenta. Ela não gosta de se alimentar das coisas espirituais. O que Davi estava a ver na janela, quando ele parou na janela, viu uma mulher nua e disse, uau, meu Deus. Era a carne falando com ele. Era a parte oculta falando com ele. Às vezes você vê coisas que você não aguenta, você admira. É a tua parte oculta que está a falar contigo. Assassinos, adúlteros, prostitutas. Eles carregam uma parte oculta. Olha o que diz Jeremias 17,9. Jeremias 17,9.
Olha o que diz Jeremias 17:9. Conecta-se com a palavra de Deus. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O nosso coração carrega coisas muito enganosas. O nosso coração carrega coisas muito enganosas. Perverso é o nosso coração. Maligno é o nosso coração. Porque o nosso pensamento, ele está poluído pelas coisas da terra. Davi foi poluído pelas coisas da terra. Nota aqui, Davi era um homem cheio do Espírito, mas não aguentou com aquilo que ele viu. Não aguentou com aquilo que ele viu. E caiu. Por quê? O dark side estava a falar. A parte obscura dele estava a falar com ele. Aquilo que outro homem não viu, somente Deus viu, estava a falar com ele. Abra Romanos 3:10. Romanos 3:10. Romanos 3:10. Olha o que a palavra de Deus vai falar. Como está escrito, não há um justo nem sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Então, todo aquele que está na terra, ele foi cegado pelo mal. A Bíblia vai dizer que e o pecado se encheu na terra. E Deus viu que tudo aquilo que fizera já não era bom. Porque o homem já estava corrompido pelo pecado. O lado obscuro já estava dentro do homem. A parte obscura está dentro do homem. Há coisas que você não quer fazer, mas você faz por quê? Tem uma parte obscura dentro de ti. Olha o que Paulo diz. O que eu não quero fazer, eu faço. O que eu quero fazer, eu não faço. Por quê? A parte obscura dele, a nossa parte obscura, a nossa carne, nos obriga a fazermos coisas que nós não queremos fazer. Nós não queremos cometer aquelas coisas. Mas porque aquela parte habita em nós cometemos aquilo. Romanos 7. Romanos 7. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O querer está o quê? Em mim, mas não consigo realizar o bem. Por quê? Há uma parte obscura em ti. Meus amados irmãos, existiram várias pessoas, homens de Deus, na Bíblia, que andavam com Deus, falavam em Deus, tinham uma intimidade acima do normal com Deus. Mas aquilo que eles praticavam não fazia sentido com a vida que eles levavam em Deus, segundo a intimidade que eles tinham com Deus. Caim andava com Deus. Caim foi feito de Deus, assassinou seu irmão Abel. Assassinou seu irmão Abel. Davi andava com Deus, mas adulterou com Betseba e assassinou Urias. Salomão andava com Deus, homem sábio, mas no fim da sua jornada, ele cometeu idolatria contra o Senhor. Judas andava com Deus.
Judas Iscariote, mas traiu Jesus. Eu lembro-me que quando queriam prender Jesus, Pedro tirou uma faca. Então Pedro era assassino. A parte obscura de Pedro era assassino. Todo mundo tem uma parte obscura. Se calhar você habita, você vive e você não sabe qual é a tua parte obscura. Pode ser essa parte que está a parar a tua vida, a mudar as coisas da sua vida. A tua vida não está a andar, porque essa parte obscura está a cegar. As trevas te cegaram. E você ficou vazio e sem forma. Você ficou vazio e sem forma. Você precisa de Deus, da luz do Senhor, para que essa parte obscura desapareça de ti. Espero que essa palavra tenha te tocado, meu irmão, minha irmã. Espero que tenha te alimentado hoje. E eu oro para que essa parte obscura na tua vida saia de ti e que você seja liberto pelo poder da luz. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde.